Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio das Dicas do Vernalha. Agora retomando um pouco mais aí a atividade das dicas. No episódio de hoje eu queria comentar com vocês um pouco novidades de mercado. Esse episódio de certa forma é uma edição que eu poderia chamar Que Câmera Eu Compro, porque eu vou trabalhar um pouquinho o que cada novidade aí do mercado tem de bom e de interessante, porque a gente teve vários lançamentos recentes, tem alguns acontecendo nestes dias agora, e eu acho que vale dar uma pesquisada. Eu vou dar uma ênfase na questão do vídeo, tá? Então é um sentido do Que Câmera Eu Compro, edição vídeo. Uma outra hora a gente pode fazer algo mais para a fotografia, ou até agora eu posso comentar alguma coisa específica sobre isso. Mas a ênfase maior vai ser na área de vídeo, por quê? Nas câmeras que atualmente estão no mercado, há mais diferenças nos recursos de vídeo que elas oferecem do que nos recursos de fotografia. A parte fotográfica das câmeras digitais ela já está muito bem resolvida há um bom tempo. Vamos pensar um pouquinho nas características de vídeo. Quando alguém vai comprar um equipamento, vai começar a se interessar pelo mercado de vídeo, ou está vindo do mercado de vídeo e quer câmeras como DSLR, está acostumado com uma camcorder tradicional, câmera de vídeo tradicional, e quer entrar no mercado aí de câmeras mirrorless ou DSLR, que coisas a gente tem que buscar para saber se o equipamento nos atende em termos de qualidade? Tem alguns recursos que são legais de você pensar. Um deles, que eu acho que é primeiro, é o autofoco ser funcional em vídeo. Muitas câmeras têm um sistema de autofoco extremamente eficiente para fotografia e que não opera ou opera mal em vídeo. Só essa questão já elimina inúmeros equipamentos do processo decisivo. A gente tem câmeras mais ou menos eficientes em vídeo, mas hoje dá para a gente dizer que o topo do mercado seria ocupado por dois modelos da Canon, que é a 70D e a 7D Mark II, que vai entrar no mercado ainda, ela é uma câmera recém-anunciada, não está em vendas, mas que herda justamente da 70D os avanços no sistema de foco para vídeo. E a Rebel T5 da Canon também, que divide aí o mesmo sistema de trabalho de foco. Essas três câmeras têm um autofoco para vídeo bastante interessante. A Panasonic GH4, que tem uma qualidade de imagem excelente, um sistema de foco muito bom, desde os modelos anteriores, a GH3 e a GH2, que também são excelentes. A Sony, com a A7 e a A7S. Eu acho que esses são os equipamentos principais. A gente tem um modelo novo entrando aí, uma marca desafiante, né? Tá vindo para a briga com as outras, que é a Samsung NX1, que promete um desempenho de foco também muito bom pelas características técnicas que eles divulgaram. E aí muita gente vai me perguntar, e a minha câmera? O modelo que eu não citei? Eu estou citando aquelas que têm um desempenho já provado do mercado e que eu também já tive a oportunidade de testar. Infelizmente eu não pude testar em vídeo as câmeras da Nikon para saber da funcionalidade. Eu sei que as câmeras da Nikon têm o foco contínuo aí durante vídeo, alguns modelos, mas o quão funcional, o quão preciso esses sistemas de foco são, eu ainda não sei dizer para vocês porque não tive a oportunidade de testar em profundidade a parte de vídeo. A Nikon é uma grande câmera fotográfica, mas ela correu atrás aí na área de vídeo durante muito tempo porque não oferecia uma qualidade de arquivo de vídeo muito boa. Era um arquivo com muita compressão de dados quando comparado aos arquivos da Canon, e isso degradava a qualidade do arquivo de vídeo da Nikon. E aí ela não pegou no mercado nessa área. Só com o lançamento da D810 que a Nikon entrou com mais força para o mercado de vídeo. Mas aí a gente está falando num patamar de preço de equipamento da 5D Mark III da Canon, da A7S da Sony. São equipamentos caros. Em geral, quem está começando não vai começar por esses equipamentos. De qualquer maneira, a D810 é a primeira câmera, vamos dizer, grande câmera na área de vídeo da Nikon. Ela já tinha outro recurso muito interessante, que é a gravação em Full HD, modo 1080, Full HD a 60 quadros por segundo. Isso vários modelos da Nikon têm, vários modelos da Sony têm, vários da Panasonic. E a Canon, infelizmente, só tem isso na recém-anunciada 7D Mark II. Então, se a gente casar a discussão anterior, ou seja, câmeras que têm um sistema de foco em vídeo efetivo, e câmeras que têm o modo 1080 a 60 quadros por segundo,
a gente já vai enxugar muito os equipamentos disponíveis no mercado. Meio que vão sobrar os equipamentos da Sony, da Panasonic, conforme o uso e o trabalho, alguns equipamentos da Nikon e a 7D Mark II da Canon. É um negócio meio complicado a gente pensar, poxa, então eu só vou poder trabalhar com esses equipamentos? Não, na verdade a gente pode trabalhar com câmeras muito mais simples. Isso só são recursos interessantes que você tendo ajuda no seu trabalho. De que serve o autofoco em vídeo? Te serve de ter um registro de imagem em situações imprevistas, em que você não pode ensaiar e fazer uma marcação de foco. Ter o autofoco que funciona te permite traçar os movimentos das pessoas, dos seus personagens. De que te serve ter o modo 1080 a 60 quadros por segundo? Serve para você ter slow motion de qualidade. Então você faz casamentos, tem uma dança lá, os noivos vão dançar a valsa. Isso gravado a 60 quadros por segundo tem um recurso de edição melhor para ser transformado em slow motion. Então a gravação a 60 quadros não é um luxo, não é uma frescura, é uma necessidade de trabalho para ter um slow motion de qualidade. As câmeras anteriores da Canon faziam os 60 quadros em HD, não em Full HD, no modo 720p. Então você tem uma diferença de qualidade de imagem, né, na edição entre um arquivo HD e um arquivo Full HD, que podia ser um pouco aí complicado de deixar isso, fazer isso funcionar decentemente. Já quando você tem a câmera gravando em Full HD, 60 quadros por segundo, tua condição de edição, de qualidade de trabalho é muito melhor. Isso já elimina, se você for parar para pensar, elimina 6D, elimina 5D Mark III, elimina muitas câmeras, elimina até a 70D. Por outro lado, a 70D tem um sistema de foco dos mais eficientes que estão no mercado. O touchscreen dela de foco, quando você opera a câmera em cima do Steadicam, é dos mais eficientes que tem. Então, às vezes vale a pena perder um pouquinho da qualidade de imagem, porque ela não faz Full HD a 60 quadros, faz só HD. No entanto, tem um sistema de foco extremamente eficiente. Quando a gente junta essas características, a gente pode começar a pensar em outros aspectos. Por exemplo, qual câmera que está aí hoje no mercado e que oferece um alcance dinâmico em vídeo grande? Alcance dinâmico que é aquela diferença de contrastes que uma câmera registra, desde o branco até o preto, ou seja, quanto de luminosidade ela registra antes de estourar o branco, quanto de sombras ela aguenta registrar antes de ter um mar de ruído escuro na imagem. Essa distância de branco e preto, quanto maior, quanto mais meios tons couberem aí entre esses dois extremos, maior o alcance dinâmico da câmera. Hoje, se a gente pegar a A7S da Sony, a GH4 da Panasonic, são dois dos modelos com melhor capacidade em termos de alcance dinâmico. E isso é uma característica que a maioria das DSLR ainda não alcança. Na Nikon, com a D810 e agora a nova D750, no caso da Canon você tem na 7D Mark II a chamada saída limpa pela porta HDMI. Com a saída limpa, o arquivo vai menos comprimido para gravação e ganha com isso alcance dinâmico, porque a compressão de dados elimina uma parte do alcance dinâmico da câmera. Quando a gente vai casando todas essas informações, a gente vai vendo que talvez o equipamento ideal para vídeo não seja necessariamente o ideal para foto. Eu poderia pensar que ideal para foto é como a D810 da Nikon, com seus 36 megapixels, uma câmera rápida, muito eficiente, com um arquivo imenso e qualidade enorme. No entanto, parte disso não vai ser transferido para o vídeo. O vídeo em Full HD só tem 2 megapixels. E aí quando eu penso em câmeras como a GH4 e a A7S, que elas têm 12, 14, 16 megapixels, por menos resolução, que pode ser um problema na fotografia, para o vídeo é melhor, porque os pixels são maiores, o aproveitamento de luz é maior e a queda de resolução do sensor para chegar em Full HD é menor, com isso há maior retenção de qualidade. Há outro aspecto que, por exemplo, para a fotografia eu prefiro o visor óptico de uma câmera. Então eu gosto da DSLR porque ela tem aquele sistema de espelhos e o visor é óptico. Eu tenho uma qualidade de imagem do olho humano para eu poder avaliar minha composição enquanto eu fotografo. Nisso, 5D Mark III, 6D, 70D, 7D, D810, D750 são câmeras todas excelentes. O visor eletrônico das mirrorless, como a GH4 e a A7, ele não é tão bom. Ele é já muito melhor do que já foi, mas não é tão bom quanto um visor óptico.
e isso faz dela uma câmera mais adequada para vídeo do que para fotografia. Então, saber analisar essas diferenças, eu sei que eu estou jogando nesse vídeo muitos dados técnicos, mas são informações que vocês têm que buscar. Se eu parar para pensar, uma câmera que tem a capacidade de fazer o 1080 a 60 quadros, que tenha um autofoco efetivo em vídeo, que tenha um monitor articulado. Quando a gente pode articular o monitor, você pode erguer a câmera ou abaixar ela e virar o monitor para você e continuar trabalhando com mais conforto. Então, modo 1080 a 60 quadros, monitor articulado, autofoco funcional em vídeo, bom alcance dinâmico, bom desempenho de ISO com relação ao ruído de imagem, você tem boa qualidade de sinal para gravação com índice de ruído não tão alto. Quando a gente vai afunilando dessa forma, vai sobrar lá no fim da linha a GH4 da Panasonic, a A7S da Sony e essa nova NX1 da Samsung. É interessante notar como o mercado está caminhando para a área de vídeo. Os fabricantes tradicionais, Canon e Nikon, não estão conseguindo acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos desses novos players, que são a Sony, novo entre aspas, a Sony é o antiguíssimo player no mercado de vídeo, mas na área fotográfica mais recente. A própria Panasonic, também é o mesmo caso, e a Samsung, esse sim um player novo, né? Muito associado mais a televisores e a celulares, mas que está entrando com muita vontade aí no mercado de fotografia e vídeo. Quando a gente junta os dados, repito, então eu não consigo fazer um trabalho de qualidade porque eu tenho uma Rebel da Canon? Não, você consegue fazer um trabalho de qualidade. Tem um negócio que eu costumo dizer que é o seguinte: nenhuma câmera do mercado ensina você a mover câmera de uma forma precisa, boa e elegante. Nenhuma câmera que esteja no mercado ensina você a compor um quadro com harmonia. Nenhuma câmera que está no mercado escreve roteiro. Então, quando a gente para pensar o que é um vídeo é roteiro, vídeo é continuidade, movimento de câmera, iluminação, são muitas coisas. Nenhuma câmera resolve esses problemas para vocês. Então, se você é bom em tudo que compõe um vídeo, você é bom até com um iPhone, com qualquer celular. Não precisa nem de uma câmera tão sofisticada. Só que no mundo profissional, aí saindo do hobby, entrando no mundo profissional, você pode ter necessidades específicas que só alguns equipamentos vão atender. É nessa hora que os tais dos 60 quadros, quando você precisa do slow motion. Nessa situação, por exemplo, a GH4 da Panasonic faz 96 quadros. É uma capacidade de slow motion profissional. E a gente ainda não entrou na história do 4K, né? O 4K hoje está disponível dentro desses equipamentos que a gente está conversando só na GH4 e na NX1 da Samsung. No caso da A7 da Sony, você precisa de um gravador externo para ela se tornar uma câmera 4K. E o 4K tem uma grande utilidade, que é a seguinte: ao reduzir a resolução, você não vai entregar o arquivo em 4K para o seu cliente, mas ao reduzir a resolução para gravar num Blu-ray ou para colocar na internet, você reduz o ruído de imagem, melhora a qualidade de foco e melhora a definição geral da imagem. Então, ter o 4K e encolher ele para Full HD traz um benefício de qualidade de imagem muito grande. E hoje são pouquíssimas câmeras que vão oferecer esse recurso para vocês. Então, dentro desse episódio aí, que câmera eu compro, tem mais uns pontos a considerar. Eu falei muito bem da GH4 da Panasonic, assim como eu falo bastante bem da A7S da Sony. São grandes câmeras? São, mas elas têm alguns probleminhas. A disponibilidade de lentes no mercado brasileiro é um desses probleminhas. Aqui, em qualquer loja de fotografia no Brasil, você encontra Canon e Nikon, você encontra lentes. Já a Sony e Panasonic não é tão comum. Se você trabalha com casamentos, é normal que a equipe inteira trabalhe com o mesmo equipamento. Então, se o líder da equipe, o fotógrafo principal, trabalha com Canon, o segundo, terceiro fotógrafo assistente vão ter que trabalhar com Canon, até para troca de arquivos, para padrão de cor bater. Mesma coisa para Nikon. E vai ser difícil encontrar uma equipe inteira trabalhando com Panasonic e uma equipe inteira trabalhando com Sony. Para quem trabalha sozinho, por exemplo, é o meu caso, eu faço institucionais para empresas, vídeos da área de arquitetura. Então é um trabalho que eu resolvo muito sozinho. Então eu posso escolher o meu equipamento sem me preocupar tanto com essas questões. Eu posso esperar ir a um importador e pedir a importação de uma lente, e eu posso esperar porque o fluxo de trabalho, eu não tenho um casamento para resolver na semana que vem. É bastante diferente a lógica de trabalho de quem mexe com publicidade, com institucional. Mas pensem nesses fatores todos
porque são todos pontos decisivos. Não adianta a gente ficar com uma coisa do tipo assim, eu gosto mais da 6D porque é full frame do que a 7D que é a APS. Isso para vídeo é uma grande bobagem, na verdade. Isso para vídeo não diz muito. A GH4 usa um sensor micro 4/3, que é menor do que o APS, e ela dá menos ruído de imagem que a 5D Mark III em muitas situações. Então não se relaciona tanto. Na fotografia tem mais isso. Na fotografia o full frame gera um desempenho de fato um pouco melhor na qualidade de arquivo do que uma APS. Só que para vídeo, que é a ênfase aqui que a gente está dando, essas diferenças vão caindo. Até se a gente pensar, grande parte das câmeras de cinema digital, todas as grandes mesmo, a Arri Alexa, a Arri Mira, Canon C300, C500, equipamentos do mais alto gabarito, Sony F5 e F55 que são ótimas, elas usam um sensor Super 35 que é quase do tamanho do APS, seria o full frame de cinema, é um sensor do tamanho do fotograma cinematográfico. Então quando a gente analisa isso, a gente vê que essa história de full frame, APS, esse tipo de discussão que é tão comum em fórum da internet, perde completamente o sentido. É melhor você ter uma câmera que te atende em vários aspectos do que ter um item e cair em outros. É o caso, por exemplo, na linha da Canon. Você tem a 6D e você tem aí a nova 7D Mark II. Elas estão mais ou menos no mesmo preço. Só que a 7D Mark II tem um sistema de foco que é funcional em vídeo e ela grava o 1080 a 60 quadros. São duas coisas que a 6D não faz. Tudo bem, a 6D é full frame, mas então nessa conta a gente está com 2:1, porque a 6D vai ter um melhor desempenho na parte de ruído de imagem, só que vai perder no foco. Eu prefiro uma imagem com ruído focada do que desfocada e sem ruído. Tá? A gente tem que voltar para casa com a imagem gravada. Então, saibam avaliar esse tipo de coisa. Então, quando a gente põe na balança uma GH4 da Panasonic com capacidade de slow motion por fazer 96 quadros, com excelente desempenho em termos de ruído, com autofoco muito eficiente, é algo para levar em consideração mesmo que você tenha que enfrentar o fato dela ser micro 4/3 e ter poucas lentes no mercado. A Sony A7S, a mesma coisa. Poxa, é uma mirrorless da Sony. A pessoa às vezes fica desconfiada por besteira. É um equipamento excelente com a qualidade de arquivo, no sentido do ruído de imagem, assustadoramente melhor do que todo o resto que está no mercado. Então, teu negócio é lugares escuros, casamento, balada, festa, não tem muito o que pensar, porque o desempenho da A7S é muito superior às outras. Pensem em tudo isso, porque o que câmera eu compro tem que passar por essa análise. Esses itens, autofoco em vídeo, 1080, modo 1080 a 60 quadros ou mais, o alcance dinâmico da câmera, a capacidade dela te oferecer recursos que possam ser úteis para vídeo, como um monitor articulado e um sistema de touchscreen para você fazer correções de foco. Esses recursos que parecem firula para a fotografia e que são importantes para o mercado de vídeo. Para quem for, por exemplo, dar uma olhada nas câmeras mirrorless, tem um fato muito interessante nelas, que é como a imagem que você recebe no visor aqui no EVF, aqui em cima, é a mesma do LCD, você pode, por exemplo, ter o histograma para controlar a exposição sendo visto aqui. E aí você consegue controlar a exposição enquanto grava de uma forma bastante eficiente. Você também tem o focus picking marcando a área de foco no visor EVF. Isso são recursos interessantes para as mirrorless na área de vídeo que as DSLR não têm. Ponto aí de novo para Sony, Panasonic, Samsung. Então pensem, você não precisa ter a mesma câmera para fazer fotografia e vídeo. Você pode ter uma ótima câmera para fotografia e uma ótima câmera para vídeo. Se quiser usar o mesmo fabricante por conta de ter as mesmas lentes, procura um fabricante que te dá as condições. Então de repente a 70D da Canon ou a 7D Mark II da Canon são boas para vídeo, mas você pode preferir a 6D para fotografia. O fato de usar equipamentos da mesma marca vai te possibilitar trocar lentes, usar a mesma bateria às vezes e outros acessórios. Nikon a mesma coisa. Acabou de sair a D750 que herdou todas as boas características de vídeo da D800. Você pode até preferir a D800 ou 810 pelos 36 megapixels para fotografia, mas a D750 tem 24 megapixels e um desempenho de vídeo muito bom. E aí você equilibra essa conta. Na linha da Sony, A7 para foto ou A7R para foto e a A7S para vídeo e assim por diante.
Pensem nesse tipo de equilíbrio, porque o que câmera eu compro não pode passar por o que está na moda, não pode passar por todo mundo diz que essa é boa, todo mundo diz que full frame é melhor, todo mundo isso ou todo mundo aquilo, li não sei aonde que... Esse tipo de raciocínio não pode. Você tem que pensar o que vale para o teu trabalho, o que resolve os seus problemas. Ah, preciso de slow motion? Tá bom, só tem uma câmera no mercado que é a GH4 fazendo 96 quadros, então você não tem muita discussão. Preciso de 4K? Só tem 3 câmeras no mercado para você fazer isso. Ah não, preciso de um corpo robusto porque eu faço mais foto e às vezes uns takes de vídeo? Legal, 7D Mark II que acabou de chegar no mercado, 6D, 5D Mark III, tudo isso pode te atender. Então não fica com aquela coisinha e também não tem vergonha de fabricante novo, tá? O pessoal às vezes tem um preconceito. A Samsung parece que está vindo para o mercado aí com muita vontade. Os equipamentos da Sony e da Panasonic também são muito bons. Então não fica só preso naquela coisa de Canon e Nikon, porque para a área de vídeo esses dois fabricantes estão um pouco atrasados em relação a esses 3 mais novos. É isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Lembrem-se sempre de, para quem vê os vídeos aí da Dicas do Vernalha pelo YouTube, dá uma chegada lá no blog, que é o dicasdovernalha.wordpress.com, porque para cada vídeo, em geral, tem um artigo, tem algumas imagens, eu posto umas informações adicionais no vídeo que não dá para colocar no YouTube. Então, quem está vendo direto pelo meu canal, dá uma chegada lá no blog para vocês terem um complemento dessa matéria que vocês estão vendo. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, professor de fotografia, e a gente se vê no próximo Dicas do Vernalha. Até mais, pessoal!